hoje nós vamos ver quais são as raízes da arte de Dostoiévski, no caso, da língua literária de Dostoiévski. O professor Boris Schneiderman, em suas aulas, lembrava que nós não podemos esquecer que a vida do povo russo era transmitida em todas as suas circunstâncias por tradição oral de geração a geração. Isso durante centenas de anos, uma vez que a primeira gramática de língua russa foi codificada por Mikhail Lomonosov, 1711-1765. E até então havia obras assim chamadas eruditas, que eram obras eclesiásticas, escritas em eslavo eclesiástico. E eu já vou informar de onde surgiu essa escrita em eslavo eclesiástico, que não era, porém, a língua do povo. A língua do povo, com as suas lendas, com os seus causos, com as histórias de reis, com as histórias de santos, seus ditos e suas canções, era transmitida oralmente. Essa tradição oral se estendeu por mais de 10 séculos. Conforme se sabe, só no século IX a Rússia foi alfabetizada por 2 monges búlgaros, Cirilo e Metódio. Daí a escrita russa ser chamada de escrita cirílica. Esses 2 monges, ao mesmo tempo em que alfabetizavam, também evangelizavam. E é interessante, por quê? Porque a partir dessa alfabetização, o povo começou, quer dizer, não os eruditos ou os religiosos, né, começaram a escrever aquilo que eles antes simplesmente falavam. E o fato dessa tradição oral, que durou 1000 anos, ter imperado na Rússia, fez com que a linguagem se transformasse em algo de muito poético. Para ser lembradas as palavras, em um grande número reproduziam sons da natureza, dos animais, dos fenômenos atmosféricos, e isso dá à poesia russa uma característica toda especial. Até hoje, a língua russa é uma das línguas mais poéticas que existem. Bom, vamos ver então agora o que nos mostra um retrospecto da história da Rússia no que se refere à cultura popular, que alimentou, obviamente, a obra, no caso de Dostoiévski, mas de todos os grandes poetas e escritores russos. Existe um livrinho que eu prezo muito, chamado The Oxford Book of Russian Verse, que é uma reunião dos melhores poemas russos e traduzidos para o inglês. É uma publicação bilíngue, mas esse livro consta de um prefácio escrito por Maurice Bering, que é muito interessante. É muito interessante, pois ele justamente faz esse retrospecto que eu vou apresentar a vocês. Então, ele conta que os manuscritos russos do século XI eram considerados tão bons como os de qualquer grande centro da Europa Ocidental.
A cidade de Kiev, cujos herdeiros viriam a ser Moscou e São Petersburgo, era o primeiro centro da cultura russa na época. Seus governantes eram relacionados com os governantes da França, da Inglaterra, da Hungria, da Noruega, e os artistas bizantinos passavam por lá, levando a cultura helênica e a geografia ortodoxa, e sendo que, reciprocamente, Kiev mandava os seus sábios e artistas para o Ocidente. Havia um fluxo muito promissor, que viria, porém, a ser interrompido por uma série de catástrofes. Só para enumerá-las: o cisma da Igreja Ortodoxa Ocidental e Oriental, irremediável, depois da excomunhão romana do patriarca Celulários em 1054. A invasão dos tártaros no século XIII e seu jugo, que durou até 1480, com consequências funestas, algumas imediatas. Kiev, a capital, completamente arrasada. O sul abandonado. A Polônia separada do leste. E os príncipes dos diversos principados abandonando suas terras e se aglomerando em volta de Moscou, na tentativa de resistir a essa invasão. Outras causas houve, mais longas, que se fizeram sentir até o século XIX. Enquanto a Idade Média e a Renascença floresciam na Itália, enquanto na Inglaterra havia a assim chamada época georgiana e na França o Grand Siècle, a Rússia padecia na luta contra o invasor, sem ligações com a cultura viva do Ocidente, sem relação com as antigas tradições de Roma e da Grécia. Subterraneamente, porém, havia o filão da cultura popular, que de vez em quando emergia com obras de grande valor literário, como a épica anônima chamada O Canto do Exército de Igor, que data do século XII. Nos séculos que se seguiram, a arte russa acompanhou a derrubada da barreira que separava a Rússia do Ocidente. Desde o estabelecimento em Moscou da primeira prensa, durante o reinado de Ivan o Terrível, 1530-1584, até a polonização dos costumes durante a época do soi-disant filho desse mesmo Ivan, chamado Falso Dmitri. Desde o ressurgimento, a reconstrução de Kiev, até o ensino do latim nas escolas de Moscou, em 1665. Desde a influência de uma grande colônia de artesãos alemães, que se fez sentir fortemente em Moscou, capital da Moscóvia, desde 1328, e que devia ceder seu título a São Petersburgo no reinado de Pedro o Grande, 1672-1725. Desde Pedro o Grande, que trouxe consigo, além das reformas, a dança e o palco, e desde Lomonosov, que abriu uma janela para a Europa, até o reinado de Catarina II, 1729-1796, em que também as relações com a Itália e a França foram restabelecidas, houve, em particular, a redimensionalização da cidade de São Petersburgo, graças aos arquitetos Rossi e Rastrelli, italianos, e ao escultor Maurice Falconet, da França, que enriqueceu com monumentos a cidade, monumentos esses que se tornariam famosos no mundo inteiro, juntamente com as praças, os palácios, que constelam a obra dos poetas que cantaram São Petersburgo e que são referência obrigatória em Dostoiévski. Os primeiros poetas russos a refletirem a influência do classicismo francês, que durou até o advento do fabulista Krylov, 1806-1854, foram Cantemir e Deschamps. Joukovsky,
com as suas traduções poéticas, abriu a Rússia aos mundos da poesia inglesa e alemã e contribuiu para o início daquilo que se chamou o século de ouro da poesia russa. Pushkin, 1799-1837, Lermontov, 1814-1841, Kaltsov, 1806-1844 e Kamiakov, 1804-1860. Em seguida, Tyutchev, 1803-1873, Maikov, 1822-1897, Fett, 1820-1892 e, finalmente, Polonsky, 1819 e 1898. Esses são os poetas que Dostoiévski conhecia. Muitos poemas dos quais foram por ele e o irmão dele, aprendidos de cor e recitados à mãe, conforme foi contado aqui. Após esse século chamado, então, século de ouro da poesia russa, seguiu-se o período da grande prosa. Grande prosa essa que se iniciou com Gogol, 1809-1852, e continuou com Dostoiévski, Turgenev, Goncharov, Saltykov-Shchedrin, Tolstói, Chekhov e Liskov. Esse é o pano de fundo sobre o qual se recorta a figura de Dostoiévski. Ainda existe como contraponto o universo da literatura universal, cujas correspondências com a literatura russa o escritor criava e recriava febrilmente. Assim, aos grandes vatos como Ésquilo, Dante, Shakespeare, Goethe, Byron, Heine, seguem-se os clássicos do velho romance europeu: Cervantes, Le Sage, Defoe, Swift, Richardson, Prévost, Voltaire, Rousseau, Diderot, os góticos, Radcliffe, Maturin, De Quincey, Vulpius, Hoffmann e os romancistas famosos do século XIX, De Quincey, Scott, Balzac, George Sand, Victor Hugo, Thackeray, Cooper, Flaubert. Isso sem esquecer as artes plásticas, a música e a história, que juntamente com a literatura permitiam, como grande poeta, que era Dostoiévski, além de grande escritor, não é? A reconstituição artística da época, fornecendo-lhe chaves mítico-literárias. Essas chaves nós as encontramos na composição de seus romances. Particularmente vamos focalizar Crime e Castigo. Imagens seculares ligadas a ideias universais, como a queda do homem e a sua beleza espiritual, encarnadas, por exemplo, em Raskolnikov, o estudante superdotado e sensível que se torna refém do próprio crime que lhe é apontado pelo destino e que ele escolhe racionalmente como meio para contribuir para uma sociedade mais justa. A pecadora redimida, Sônia Marmeladova, a jovem pura que é levada a se prostituir para sustentar a família, e redimida não apenas pelos tormentos que atravessa, mas pelo sofrimento que ela suporta, como que é resgatar os pecados da humanidade. O idiota ou bufão, em grau menor, que apesar da aparência desengonçada e risível, serve às boas causas, ou as descortina. Razumik, o colega desajeitado de Raskolnikov, que socorre a família e salva a irmã de Raskolnikov. Dunya, vítima da anedota ordinária de Svidrigailov, que quer envolver em um jogo amoroso que se transforma em tragédia. Então, a anedota ordinária que se transforma em tragédia. Dunya é injustamente difamada e, direta ou indiretamente, o sedutor acaba morrendo pelo jogo que jogou. Outro grande tema, o conclave. As questões complicadas dos dramas de Dostoiévski sempre eclodem por ocasião de uma reunião de pessoas. No cubículo onde mora Raskolnikov, na festa de Ezequias de Marmeladov, na reunião em casa de Dunya e numa série de outros lugares que são pontos de reunião. Outro tema, a cornucópia maldita.
Certas personagens, entre as quais uma é focalizada, é atingida por uma verdadeira montanha de atribulações. Sônia é órfã de mãe, tem o pai bêbado, a madrasta física, os irmãos esfomeados, a senhoria que a despeja e é obrigada a prostituir-se. É acusada de furto antes do desfecho. Desfecho esse que veio a ser chamado de desfecho tipo inspetor-geral ou vergonha pública, por parte de quem acusaram, no caso, a Sônia injustamente de ladra. Esse mesmo desfecho parcial ocorre na delegacia, quando o delegado esconde atrás da porta uma testemunha que incriminaria Raskolnikov, mas, devido a uma ocorrência imprevista, a testemunha escapa. Além de desfechos menores, visto o caráter de tragédia dos romances de Dostoiévski, não pode ser omitida a catástrofe final, que encerra os principais movimentos: a confissão do crime, o desterro, a morte da mãe, o fracasso de sua atuação. Finalmente, outra imagem recorrente é o sonho. Sonho novela ou sonho profecia, como os que acometem Raskolnikov e Sônia, confirmando-os em seus intentos e representando como as coincidências uma eventual intromissão de uma força desconhecida na vida de ambos. Além dessas chaves imagético-estruturais, ainda chaves bibliográficas, paralelos literários, referências a nomes ou livros ou pinturas ou trechos musicais, que de repente transportam o leitor para outro plano, um plano mais elevado que o do simples entrecho policial do romance. Instrumento disso é, entre outros, o artigo sobre o crime, no caso de Crime e Castigo. Esse artigo é escrito por Raskolnikov, ao qual muitas personagens remetem, entre elas o delegado de polícia, entremeando a ação problemas filosóficos, questões psicológicas e indagações científicas. As chaves estilísticas ou torneios verbais em que se mensuram as personagens, onde a alusão e a ambiguidade contribuem para o suspense, e, eventualmente, comentários do autor, passagens e como que contraposições musicais que permitem a substituição orgânica de diferentes tons. Do monólogo polêmico do primeiro capítulo, vai-se ao episódio dramático do segundo capítulo. Do desfecho catastrófico do segundo capítulo, vai-se ao terceiro, em que dialogam interiormente todos eles. Bakhtin quer ver aqui a arte do contraponto. Isso dentro da lei da multiplicidade de planos da qual já se falou. Em Raskolnikov, que medita sobre o crime, renuncia ao sonho maldito, conhece Marmelado, fica sabendo da felicidade sinistra de sua irmã, mata a velha usurária inesperadamente a irmã dela, confunde-se interiormente, volta ao lugar do crime, trai-se, recupera, explode, confessa-se a Sônia, julga a si própria, submete-se, serena-se. O que se vê não é absolutamente um relato harmonioso, mas é o movimento impetuoso do argumento em que o ritmo acelera-se, a trama intensifica-se, a problemática aprofunda-se e o conflito se aguça enquanto a ação se exacerba. No final, a ação é elevada ao plano mais alto. Não é a confissão do crime que redime. Não é o individualismo que triunfa. Não é a religião do evangelho que salva, mas é o amor abnegado de Sônia que engendra novas fontes de vida. Conceber a história e os entrechos e conduzi-los em linhas rigorosamente paralelas em todo o romance, escreve Dostoiévski em seus apontamentos, pensá-los bem, pensar a anatomia essencial do romance, os pontos psicológicos, as divisões do romance, os coups de théâtre, a cena vergonhosa, o núcleo da ocorrência, a síntese, enfim, tudo resulta da forma.